Nos últimos anos, a internet foi incorporada à vida de milhões de pessoas, e com ela, inúmeros benefícios foram trazidos à sociedade, como a facilidade de comunicação, o acesso e compartilhamento de informações. Mas sem os cuidados necessários, essa tecnologia também pode apresentar sérios riscos à segurança do internauta. Em torno desse tema que damos início ao programa Diálogos. Aqui comigo, Beatriz Meirelles. Oi, Beatriz. Oi, Laura. Tudo bem? Beatriz, você costuma se expor muito na internet? Não, Laura, eu procuro não me expor muito. Eu acredito que essa superexposição pode acabar me prejudicando. Eu concordo com você, Beatriz. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o sociólogo Flávio Ferrão. Obrigada, Flávio, pela sua presença no nosso programa. Obrigado, é um prazer estar aqui no programa Diálogos. E, Flávio, para a gente começar a nossa discussão, eu gostaria de saber, a necessidade de se expor dessa superexposição, ela já existia ou ela surgiu com o avanço da tecnologia? E qual que é a influência que ela traz? Então, superexposição na verdade, já é um tema recente, atual, né? A necessidade de exposição, ela vem a partir do momento que os seres humanos começaram a viver em sociedade e que as ideias precisavam de porta-vozes, né? Então, ter uma figura que colocasse as suas opiniões, que colocasse aquilo que o coletivo desejava implementar dentro das questões sociais é algo presente antes da internet. Com a internet, ela amplificou essa dimensão e tornou todos nós, em alguma medida, porta-vozes das nossas próprias ideias, né? Isso transforma, né, as relações cotidianas dentro da internet, acabam gerando, né, a possibilidade da pessoa exprimir aquilo que ela quiser, dela poder utilizar esse espaço virtual como uma forma aí tanto de autoafirmação, como também de discussão, elaboração de novos projetos, entre outras coisas, né? E complementando, você perguntou o quanto essas novas tecnologias influenciaram. Elas são essenciais, na verdade, né? Até antes do uso da internet, a gente tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar temas polêmicos, né? A interação da notícia com o telespectador era muito menor, né? Você tinha ali cartas aos leitores, você tinha ali a possibilidade de ligar por telefone, mas você não tinha a possibilidade instantânea de poder colocar a sua opinião, expressar a sua forma de ver o mundo, como a internet trouxe pra gente. E ela vai trazer alguns benefícios, alguns malefícios, e é isso, né? A gente está aqui justamente para discutir todos esses temas. Certo, Flávio. E essa necessidade que as pessoas têm de se expor na internet acabou gerando algumas síndromes e algumas doenças, não é mesmo, Beatriz? É isso mesmo, Laura. Vamos conferir um pouquinho mais sobre essas síndromes e doenças da modernidade na reportagem de Natália Vilagelin. Você sabia que os smartphones e a internet e todas as ferramentas digitais que são indispensáveis no dia de hoje estão se tornando uma das maiores causas de dependência no mundo? Você usa muito esse celular? Constantemente, durante 24 horas. E você tem noção que o uso constante pode causar um vício? Não sabia, não tinha essa... Eu acho que o celular já é um vício em si. Às vezes é um recurso necessário, né? A gente tem que conter todo tipo de vício. E você sabe o que é nomofobia? Não, o que é? Nomofobia vem do inglês no mobile, que significa sem celular, e é caracterizada por uma forte angústia causada pela falta de comunicação por meio de aparelhos celulares ou computadores. Tipo, quando o celular não tá perto, eu quero pegar ele, assim, sabe? Então eu tenho monofobia. E é a partir da própria nomofobia que as outras síndromes surgem, entre elas o brag, fotos postadas em redes sociais com o intuito de se exibir, e o FOMO, que vem do inglês Fear of Missing Out, medo de perder alguma coisa. É caracterizada pela necessidade de estar antenado. Em um estudo realizado pela ANASC, em parceria com a Datafolha, 43 milhões de brasileiros utilizam a internet via celular, e 6 a cada 10 usuários podem adquirir o vício. Esses vícios estão se tornando cada vez mais constantes, e é o caso de Luciana Melara. Estudante de Direito, ela confessa não conseguir ficar longe do celular. Meu celular é uma extensão do meu corpo. E esse meu celular, ele tem um dispositivo. Quando estiver acabando a bateria, você ativa ele, ele fica inteirinho em preto e branco. Você pode escolher 6 aplicativos para usar e aí ele funciona por mais um dia, como se estivesse sem bateria. Então, é um sonho para qualquer pessoa que não sabe viver sem isso.
Além do vício, Luciana já apresenta sintomas das síndromes da vida moderna. E é a partir daí que as pesquisas alertam. Todo cuidado é pouco. Um dia você esquece o celular em casa, como que você faz? Eu volto para pegar onde eu estiver. E se eu precisar viajar, acontecer um dia, eu acho que nunca vai acontecer, porque eu não tiro ele da minha mão. Mas se um dia acontecer de eu estar em outro lugar, assim, muito longe, capaz de eu comprar um celular para usar ainda na hora e até eu pegar meu celular de volta, porque eu não sei viver sem. Flávio, você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa reportagem? Então, além dessas novas fobias, né, que são geradas pelo uso do mundo virtual, tem sido relatado alguns casos até mais sérios, né, de uma doença de pessoas que têm uma sensibilidade a ondas eletromagnéticas. Nos Estados Unidos foi criada até uma área para que essas pessoas possam viver. Essas pessoas sofrem com dores de cabeça, sofrem com problemas de pele, náuseas, espasmos. Né? É um número muito pequeno, a internet é muito recente, né? O uso de Wi-Fi de forma constante também é muito recente e essa doença ainda está sendo pesquisada. E as pessoas ficam isoladas no estado de Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, numa área de 30 quilômetros sem nenhum tipo de onda Wi-Fi, onda de celular, só para colocar o limite, né, o quanto essas novas tecnologias estão interferindo na vida das pessoas. Flávio, como a gente viu, a superexposição ela causa algumas doenças, pode causar algumas síndromes, mas na questão social, quais são os problemas sociais que uma pessoa que se superexpõe pode acabar sofrendo, que ela pode enfrentar? São diversas situações. Na verdade, o sociólogo polonês Bauman, ele tem uma teoria sobre isso, né? A gente vivia antes da internet numa sociedade panóptica, seria uma sociedade de vigilância, né, de poucos com relação a muitos. Hoje a gente vive uma sociedade sinóptica, ou seja, uma sociedade em que todos vigiam todos. Isso gera, né, tanto uma sensação, né, de você poder, em alguma medida, vigiar um ex-namorado, né, ficar extremamente dependente de determinados assuntos dentro da internet, como pornografia, videogame, né, de você ter ali uma sensação de estar também protegido pela internet, como se a internet criasse um anonimato, né, criasse uma possibilidade e você poder falar de tudo e as coisas não funcionam bem assim, né? E esse é um dos elementos, um dos elementos que podem gerar problemas que podem ser gerados, né? Por que as pessoas que são superexpostas acabam sendo tão julgadas pela sociedade? Então é curioso, porque a internet ela surgiu, né, esses novos meios de comunicação, para ampliar a comunicação humana e permitir que todos tivessem voz, permitir que todos tivessem ali podendo exprimir suas opiniões. A partir do momento que as pessoas começaram a superexpor, né, a colocar demais a sua imagem e as suas opiniões na internet, você cria um padrão, né, você padroniza um comportamento e muitas vezes é um comportamento que para a maioria das pessoas entendem que é apenas uma necessidade de autoafirmação e não alguma coisa colaborativa com relação às questões sociais, às polêmicas que existem na sociedade. Então acho que o julgamento vai em torno disso, né? Sem falar que a mídia incentiva, a maioria dos canais midiáticos incentiva essa exposição extrema, né? E tem sempre uma troca, né? Existe sempre uma troca de exposição, né? Você tem ali o que está na onda do momento, passa um tempo, esquece, vem a nova onda do momento, e isso, em alguma medida, acaba gerando uma falta de profundidade na expressão das pessoas. Certo, Flávio. E a superexposição, ela acaba trazendo algumas consequências. Beatriz, a gente tem uma reportagem que fala sobre essas consequências que a superexposição traz, né? É isso mesmo, Laura. A gente tem uma reportagem, mas antes de mostrar essa reportagem, vale ressaltar que essa superexposição ela traz consequências negativas também no âmbito profissional. Hoje em dia é muito comum que as empresas olhem e analisem o perfil dos seus candidatos nas redes sociais antes mesmo de fazer uma entrevista pessoal. As relações humanas de hoje em dia, se tornando cada vez mais ágeis, trazem também uma certa vulnerabilidade aos ataques à nossa esfera de privacidade. Então vamos conferir um pouquinho mais sobre essas consequências na matéria do Gabriel Furlan. De acordo com uma pesquisa feita no primeiro semestre deste ano por uma empresa especializada em tecnologia de internet, o brasileiro ocupa mais de 97% do seu tempo online com redes sociais.
O que muitos internautas não levam em consideração é que a internet é um palco em que você pode se tornar protagonista de situações desagradáveis, tanto online quanto offline. Este é o caso desta jovem que preferiu não se identificar. Ela acabou perdendo o emprego após compartilhar um status de relacionamento em uma rede social. Eu comecei um namoro no dia 14 e no mesmo dia eu troquei meu status de relacionamento no Facebook, no qual eu já tinha minha chefe, mais 3 pessoas do meu departamento. E após 2 dias, que foi numa segunda-feira, eles começaram já a me tratar de forma meio hostil. E nesse mesmo dia, eles me dispensaram, falando que eu não me enquadrava no padrão da empresa. E eu questionei, perguntando qual era o padrão. Eles falaram que era o padrão tradicional e a partir desse momento assinaram minha carteira e não quiseram mais contato nenhum comigo. Joyce é outra vítima dos males da internet. Após um episódio de racismo na universidade em que estudava, se tornou alvo de preconceito também em uma rede social. O pessoal da faculdade, na época, alguns alunos da turma criaram uma comunidade no Orkut, caçoando, fazendo piadinhas, tal, brincando com a minha etnia, de forma bem desagradável. Eu corri atrás dos meus direitos, entrei com processo e, mesmo depois de tudo isso arrolado, eu precisei de um atendimento psicológico, de uma terapia, porque esse tipo de atitude não deixa ninguém bem emocionalmente. Além desse tipo de crime virtual, existe também o de vazamento de conteúdos pessoais por terceiros. O psicólogo Maurício Fabre comenta a principal consequência decorrente dessa superexposição. As pessoas colocam fotos que normalmente não se colocaria, colocam informações que muitas vezes as pessoas do lado não sabem. Então, a partir do momento que ela joga isso para alguém, confiando, né, e a pessoa não leva a sério essa confiança e vaza, tem esse normal emocional que vai diminuindo, fica aquele buraco, aquele vazio existencial e não tem mais para onde correr. Então as pessoas, muitas vezes as pessoas se suicidam. Os crimes virtuais são previstos nos artigos 138, 139, 140 e 154 do Código Penal. O portal da Polícia Federal disponibiliza um e-mail para que condutas desse tipo sejam denunciadas, que é o crime.internet@dpf.gov.br. E Flávio, você acha que ainda existe essa privacidade na sociedade virtual? Ou a gente pode dizer que essa superexposição ela é um caminho sem volta? Eu não diria um caminho sem volta, né? Porque eu acho que todas as coisas, tudo que está acontecendo dentro da questão da internet, o mundo virtual, ainda está num processo de elaboração e conhecimento, né? Existem várias pessoas pesquisando essas áreas. Existe a questão também é muito comum as pessoas se maravilharem, haver um deslumbre com relação a isso. A gente não sabe quanto tempo esse deslumbre vai durar, mas eu acho que as pessoas aos poucos vão começar, pelo menos a grande aposta, né, das pessoas que estudam isso, né, vão começar a tentar dimensionar melhor o que a relação entre vida virtual e vida real, né? Então, acho que tudo é uma questão, né, de como nós utilizamos essas nossas ferramentas que amplificam tanto o nosso poder de comunicação e utilizamos ela para a nossa vida cotidiana, prática, fora da tela do computador, né, não nos deixar ficar refém da tela do computador. Então, Flávio, eu acho que existe essa falsa sensação de anonimato, porque as pessoas elas não conhecem o funcionamento da internet, a arquitetura da internet e nem as leis vigentes de hoje em dia. E isso acaba atraindo infratores, né? E a gente tem uma matéria aqui da nossa repórter Manuela Farias, que vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão jurídica e como recorrer a um crime online. Vamos dar uma conferida. A cada minuto, 54 pessoas são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil, segundo a multinacional especializada em segurança na internet. Dos 94 milhões de brasileiros que usam a internet, 45% utilizam redes sociais, onde são expostos 690 mil conteúdos por minuto em redes como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e Snapchat. Os preferidos do público também são os menos seguros. Crimes gerados pela superexposição na web são os mais comuns, podendo afetar tanto as pessoas privadas como as seguras públicas. No Brasil, foi criada uma lei, a chamada Lei Carolina Dickmann, que classifica como crime casos em que há invasão de computadores, tablets ou smartphones, conectados ou não à internet. A denúncia desses casos pode ser realizada nas próprias unidades policiais, como é o caso em Campinas, que conta com o apoio do Centro de Inteligência, CIPS, bem como o DIPOL, Departamento de Inteligência da Polícia Civil. É possível também fazer a denúncia online pelo próprio site da DF.
E só uma observação sobre a matéria da Manuela Farias. Aqui no Brasil existe uma ONG chamada SaferNet. Essa ONG ela auxilia no combate dos crimes virtuais. Em média, por dia, ela chega a receber mais de 2.500 denúncias desses crimes. E Flávio, para a gente terminar então aqui a nossa conversa, eu te pergunto, a gente viu que então a internet ela trouxe a superexposição, tem muitos pontos negativos, mas quais são os pontos positivos que a internet trouxe para a gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente vive no Brasil. O Brasil é um dos primeiros países do mundo a criar uma legislação e criar um marco civil. Isso já é um grande avanço, a maioria dos países não tem legislação para isso ainda. Então, isso a gente tem que, pelo menos, agradecer, né? O outro ponto é o seguinte, a internet, ela, depois da invenção da internet, ela propiciou uma série de novos movimentos sociais, né? A gente pode ver pela Primavera Árabe, a gente pode ver pelas manifestações de junho que tiveram no Brasil ano passado, porque ela permite, no primeiro momento, que as pessoas falem sem censura, né? Que elas tenham ali a liberdade de expressão e de juntar pessoas, até criando eventos e situações de mobilização que permite novos movimentos, né? Essa relação entre a internet e a vida real, eu acho que ela é extremamente positiva, acho que isso tem que ser preservado. Né, e fazer com que as pessoas não se refugiem nesse universo virtual como uma forma de não conseguir enfrentar as dimensões sociais da vida, as dimensões políticas, as dimensões que cada indivíduo tem para enfrentar no dia a dia. A tela não pode ser simplesmente um refúgio, mas tem que ser sim um trampolim para a vida prática cotidiana das pessoas. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E ficamos por aqui com mais um Diálogos. Obrigada, Flávio. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.